Boa noite! Começa mais um Maplecast. E aqui ao meu lado temos Victor Crema, do Year 7. E Arthur Santos, do Year 6. E eu sou o Henrique Vollinger, do Year 7. E aqui na minha frente temos um convidado, que o nome dele é André Santos. Boa noite, um prazer estar fazendo parte aqui do Maplecast com vocês. Então, André, agora nós vamos começar fazendo algumas perguntinhas. Que a primeira é, de onde você é? Você é aqui de Floripa? Você é de São Paulo, Rio de Janeiro? Muito boa pergunta. Primeiramente, boa noite. Na verdade, eu sou natural de São Paulo. Eu moro aqui em Florianópolis há mais de 25 anos já. Porém, tudo que eu fiz minha infância particularmente foi um pouco em São Paulo até os meus 9 anos de idade. E depois eu me mudei com meus pais para Santa Catarina, Florianópolis. E até então, onde eu me instalei e fico até hoje. Mas sou natural de São Paulo. A pergunta não tá aqui, mas você fez base em algum time? Quais? Olha, boa pergunta. Na verdade, eu fiz base no Figueirense. Comecei a jogar bola com 16 anos, quando eu vim embora para Florianópolis. Aí eu era assim, que nem vocês, amigos de escola, e começamos a jogar bola e eu vim fazer teste no Figueirense, ali onde eu comecei minha base a partir dos 16 anos de idade. Aquela época era tarde, mas acabou dando certo ainda. Hoje os jovens começam com 8, 9, mas eu comecei com 16 anos. Então, você sempre sonhou em ser jogador ou não? Sempre foi na verdade, um sonho de criança, desde que meu pai fala que eu chutava a barriga da minha mãe desde que eu estava dentro da barriga dela. E o meu sonho sempre foi ser atleta profissional, ser jogador de futebol, e graças a Deus conquistei, mas sempre foi um sonho de criança. Qual foi o momento mais incrível que você viveu na sua carreira de profissional até agora? Olha, eu já vivi muitos sonhos, muitas realizações profissionais e tenho algumas histórias marcantes e incríveis, até porque o meu primeiro sonho foi ter realizado o meu sonho de criança, ter sido profissional, ter assinado meu primeiro contrato profissional. Isso para mim já foi uma realização de um sonho e nos demais anos vieram outras realizações, que foi jogar num grande time, foi jogar na seleção brasileira, foi jogar uma Champions League. Então, de fato, a minha carreira sempre teve algumas realizações e esses foi algum dos sonhos que eu conquistei e que eu realizei ao longo desses anos. Então, aqui tem uma listinha no time que você jogou, né? Certo. E aqui diz que você jogou em diferentes países, jogou na Inglaterra, jogou na Turquia. Qual foi o lugar mais interessante que você conheceu por causa dessas viagens, assim? Olha, para mim foi um prazer enorme, né? Eu estudei, como eu me formei, até o terceirão e não tive a oportunidade de fazer uma faculdade, mas eu disse que a minha melhor faculdade foi o futebol, porque ele me deu a oportunidade de conhecer outros países, de conhecer outras línguas, outras culturas, outras comidas. E então, isso para mim foi importantíssimo. E cada cidade que eu passei, entre elas, teve a sua importância. Como na Inglaterra, na Suíça, eu joguei na Índia, na Turquia. Então, milhares de países que eu passei, todos eles teve a sua importância, porque eu sempre me inspirei para que eu pudesse captar o máximo da cidade, do país. E sem dúvida alguma, cada um país que eu passei foi importante, foi especial para mim, todos esses que eu citei para você. Aqui diz que você perdeu um ônibus pra Bolívia. Me conta essa história que eu nem sabia que existia, agora eu fiquei curioso. Vou te contar então. Na verdade, quando eu joguei na seleção praticamente mais de 5 anos e tivemos um amistoso na Bolívia com a seleção brasileira, onde eu fui convocado, jogava na Turquia, e eu vim para a Bolívia, nós íamos jogar, porém na seleção brasileira, quando nós jogávamos e chegávamos nas cidades, é muito normal que o ônibus da seleção da delegação brasileira ela chegue e tem muitas pessoas querendo tirar foto, autógrafo, e geralmente quando o ônibus chega, os jogadores, os atletas chegam cansados de viagens, aeroportos, querem no mínimo descansar, comer, dormir. Então sempre tinha que atender essas pessoas. E nós chegamos de madrugada na Bolívia, não tinha ninguém, porém nós
entramos pela recepção. Geralmente a seleção brasileira nunca entra pela recepção. Sempre tem uma segunda saída, digamos assim, né? E aí esse dia nós entramos pela recepção do hotel, todos cansados, chegamos de madrugada, fomos dormir, descansar. E no dia do jogo, que era Brasil e Bolívia, nós estávamos na capital, que era La Paz, e nós íamos jogar acima de não sei quantos mil metros de altitude. Nós saímos depois do almoço. Almoçamos, teria uma folga e saímos. Porém, eu estava concentrado com o Felipe Luiz, que joga hoje no Flamengo, era eu e ele no quarto, e ele já tinha descido, tinha um horário para descer, ele já tinha descido. Quando eu fui descer no elevador, tava lá Kaká, Robinho, Diego, pô, tinha Lúcio, Gilberto Silva, tinha outros jogadores, e quando eu entrei no elevador, geralmente quando você pega um elevador e ele tem acima do peso, ele dá um barulho. E eu fui o último a entrar, e ele falou, ó, como você foi o último a entrar, você sai e espera. E eu esperei fora o próximo. Quando eu desci para a recepção, onde nós chegamos com o ônibus. Porém, não foi saído na recepção. O pessoal desceu por uma saída praticamente na cozinha. Eles saíram no subterrâneo pela cozinha e o ônibus estava lá atrás. Porém, quando eu andava sempre com a galera lá do fundão do ônibus, que era eu, Robinho, Daniel Alves, Kaká, a gente sempre estava lá atrás. Quando eles entraram no ônibus, era um ônibus leito, a comissão na primeira andar e os jogadores no segundo, eles achavam que eu já tinha entrado, fizeram a contagem e acabaram saindo com o ônibus. Quando eles saíram com o ônibus, eu fui na recepção, o gerente do hotel falou, poxa, cadê o ônibus? Cadê o pessoal? Porra, não estão aqui? Eu falei, ih, cadê eles? Ele falou, não, corre aqui que eles estão saindo lá por trás. Aí o gerente do hotel me levou, mas quando chegou ali na recepção, o ônibus já tinha andado praticamente uns 200 metros. Aí avisaram pelo telefone, e a polícia, que fazia sempre a polícia, a escolta da seleção brasileira, pediram para parar o ônibus e me levaram até lá. Eu falo que eu não fui para a Copa do Mundo, porém, que eu acho que eu tinha perdido esse ônibus. E o Dunga sempre foi muito rígido. Para ele, achou que foi a falta da minha responsabilidade. Porém, essa história é verídica e eu não sabia como contorná-la. Porém, depois conversamos, tal, pedi desculpa. Inclusive, esse jogo jogamos titular. Empatamos de 1-1, se eu não me engano. Mas essa foi a história. Histórias que só acontecem com o jogador. É verdade, tem várias histórias e uma delas acontece com muitos esportistas, inclusive jogadores de futebol. O que você gosta de fazer antes de um jogo? Tipo, se preparar. Tem alguma música, um ritual que você faz? Olha, no decorrer da minha carreira, na verdade, eu sempre tinha o meu ritual. Cada jogador, cada atleta, ele se prepara de uma forma. Eu, particularmente, eu me preparava, eu sou um cara muito musical. Tudo que eu faço até hoje na minha vida, eu ouço música, eu me preparo dessa forma. Essa é a forma que eu me concentro. Então, sempre quando nós tínhamos jogos importantes, principalmente pelo Corinthians, ou independente, vou citar o Corinthians, mas nós íamos do hotel dentro do ônibus até o Pacaembu. E aí eu ia ouvindo uma música que me deixava muito concentrado. E muitas vezes eu olhava no meu celular um jogo que eu fui muito bem. Então eu olhava alguns lances que eu não errava passe, ou fiz um gol, ou dei uma assistência, e ali eu conseguia me concentrar. Eu assistia o meu jogo e ouvia minha música. Geralmente músicas que eu sempre me adaptei. Eu gostava de ouvir música mais fortes para ir pro jogo, para entrar num ritmo de espírito de vencedor. Então eu sempre ouvia um hip hop, Racionais. Esses são os tipos de música que eu me preparava para cada um dos jogos que nós íamos. E, então, André, em qual posição você jogava e por que você joga nessa posição? Olha, na verdade, eu comecei a jogar de meio campo, só que quando eu comecei a jogar na base do Figueirense, tinha muitos meio-campistas. E os vários treinadores sempre falavam para mim, André, você é um menino de muita qualidade técnica, então por que você não joga na lateral? E eu gostava de usar 10, e tanto é que tem uma história bacana do Emerson Maria, um grande amigo meu, que é treinador hoje, acabou de ir para a seleção, inclusive, pré-olímpica, para ser um dos treinadores auxiliares do Ramon. E ele foi um dos caras que me falou, André, por que você vai para a lateral? Você é um cara inteligente, não é rapace, e a lateral tem menos competitividade para que você possa alcançar seu objetivo. E foi uma pessoa extremamente importante na minha carreira.
De fato eu ouvi ele e acabei escolhendo a lateral, onde não tem tanta demanda, porque hoje, se você parar para pensar, a maioria dos jogadores eles querem ser ou atacante ou meio de campo. Dificilmente tem um jogador que quer ser um zagueiro ou um lateral. Então, querendo ou não, essa posição é a menos que é concorrida. E foi aonde eu acabei chegando na minha posição e me adaptando muito na lateral esquerda. E você tem um hobby? Qual? Por que que você gosta de fazer ele? Olha, eu tenho alguns hobbies. Eu, na verdade, eu até dentro disso que a gente está conversando do futebol, o pessoal falava que eu era muito vaidoso dentro do vestiário, eu era sempre o último a sair, o último a chegar, o último a sair do ônibus, justamente de fato porque eu não gostaria, não saía com meu cabelo sem ser penteado, não saía sem passar um perfume, eu não saía se eu tivesse intacto. Muitas vezes a gente concentrou e viajou de terno na Europa, poxa, se a minha gravata tivesse um pouquinho de lado, eu queria. Então, assim, ó, uma das minhas preferências tem, tipo, isso era uma das minhas coisas prediletas. E hobby, como você me perguntou, meu hobby sempre foi fazer coisas que não era ligado ao futebol. Eu vou te falar, poxa, eu tinha um hobby de jogar tênis, sabe? Eu gostava de jogar tênis. Então, muitas vezes na minha folga eu jogava tênis ou jogar futevôlei. Hoje meu hobby é jogar futevôlei. Eu amo jogar futevôlei. Então, nas horas vagas que eu tenho, que eu posso e que eu tenho oportunidade, meu hobby é esse. Tá, obrigado. De nada. Olha, na verdade, eu tenho bastante coisas para fazer, inclusive cuidar de vocês. Mas, na verdade, hoje eu uso o meu relacionamento da minha vida que o futebol me deu para ir em busca de outros negócios, porque hoje eu parei de jogar com 35 anos e quando você para de jogar com 35 anos, você ainda é jovem para a vida. Isso vocês vão aprender ao decorrer da passagem. E eu era muito jovem, então eu sempre fui um cara que sempre prestei atenção e grandes exemplos. Eu concentrava um quarto com o Ronaldo. Então eu e o Ronaldo sempre me falava muitas coisas. Presta atenção, vê isso, vê aquilo, aprende isso, aprende aquilo. Então hoje, particularmente, quando eu não tô no meu hobby, quando eu não tô jogando futebol, não tô viajando para que eu possa me divertir, eu procuro a fazer business, a trabalhar, a buscar muitas coisas para que eu possa continuar com a minha vida ativa dentro do relacionamento que eu fiz de futebol. E isso me dá uma credibilidade no mercado indiscutível. Então, você mencionou que você jogou pela seleção brasileira, né? Como é que é a sensação de representar o Brasil? Olha, é um sonho de criança. Na verdade, muitas crianças têm um sonho de jogar futebol, de ser profissional. E você representar teu país não tem nada melhor do que uma realização de um sonho. Eu, particularmente, sempre quis ser jogador de futebol. E você entrar dentro de um campo de futebol, cantar o hino nacional, representando o seu país, onde milhares de pessoas estão te assistindo e torcendo por você, é fantástico. Então isso para mim eu não tenho que falar, me arrepio todas as vezes que eu falo disso, porque era um sonho meu de criança jogar na seleção brasileira, onde eu joguei uma Copa das Confederações na África do Sul, nós fomos campeões, onde eu classifiquei o Brasil para a Copa do Mundo e jogando nas eliminatórias. Então, eu acho que uma palavra que define muito é, a seleção brasileira é sucesso, é vitória, porque, sem dúvida alguma, foi dessa forma e é dessa forma que eu me sinto fazendo parte e conquistando esse sonho que foi de chegar à seleção. Antes de fazer uma pergunta pra você, eu queria perguntar pro Arthur Santos se tu quer seguir a carreira do teu pai, ser jogador, quanto tempo você treina. Ele era meio campista, eu também sou, mas não sei, quem sabe mais pra frente eu posso mudar de posição, talvez. E Você é craque, né? O melhor jogador da escola. Você já ganhou algum campeonato, assim? sim, eu jogo duas escolinhas, e a parte de esporte, e eu joguei vários campeonatos, inclusive no estadual de Santa Catarina.
quando você era menor, qual era o seu ídolo no futebol? O jogador que você mais admirava? Olha, como eu jogava lateral esquerdo na minha posição, tem muitos jogadores que eu admirava e admiro até hoje. Inclusive, que eu brincava, na minha idade eu jogava videogame com eles, então era muito bacana porque eu jogava videogame com eles e depois de alguns anos eu estava dividindo o vestiário com eles. Eu estava sendo amigo deles, eu saía para jantar com eles. Então, um dos jogadores que é meu amigo grande, que eu sempre fui fã, eu sempre admirei, foi Roberto Carlos, que jogou na seleção brasileira. E foram outros jogadores da posição também que eu admirei, que foi o Atirson, que jogou no Flamengo, o Felipe que jogou no Vasco também, hoje ele é repórter. Então, são jogadores, admiro muito o Marcelo até hoje, sempre admirei, porém eu já joguei, já estava na frente dele, mas pela qualidade, eu sempre admiro jogadores talentosos, de muita qualidade. Mas jogador que eu me inspirei muito foi o Roberto Carlos, que era da minha posição. Quais conselhos você daria para jovens que querem se tornar jogadores profissionais? Qual o mais importante? Olha, na verdade, eu sempre busco deixar uma palavra de incentivo, porque o futebol ele não é brincadeira, o futebol é uma coisa muito séria, é uma realização de um sonho para mim, uma coisa que eu sempre fui atrás, mas uma mensagem que eu possa deixar é que vocês estejam sempre, primeiro, respeitar os pais dentro de casa. Eu acho que estudar é um passo muito importante, porque nem todos os atletas, nem todas as crianças ou adolescentes que querem ser jogador de futebol conseguem conquistar o sonho. Então é muito importante você estar estudando, você estar se educando para que você fique pronto para o futuro, independente de qualquer coisa. Eu acho que hoje, sem dúvida alguma, todas as profissões elas estão muito disputadas, inclusive o futebol. Então, quanto mais você se preparar e se você estiver pronto para encarar a vida dessa forma, eu acho que é o mais importante, o mais válido. Então, eu deixo esse recado para que continue sempre estudando e para que vá em busca dos seus sonhos, independente, não como um jogador de futebol, mas um doutor, um médico, um veterinário, um advogado, tudo em todas as áreas, para que você seja 100% focado naquilo que você faz, porque realmente vocês hoje têm o prazer e a oportunidade de estudar numa grande escola e dos pais de vocês proporcionarem para vocês um bom estudo. Nem sempre na minha vida ou na minha carreira, ou a maioria da carreira dos atletas, eles tiveram essa oportunidade. Então, como vocês têm essa grande oportunidade de estudar numa escola incrível, que é a Maple Bear, espero que vocês aproveitem da melhor maneira possível. E esse recado eu não deixo só para vocês, mas para todos os alunos e todas as pessoas que têm sonho em construir uma grande carreira. Então, André, tem alguma história que você gosta, que você teve algum bastidor, algum jogo? Olha, tem muitas histórias. Como vocês são amigos dentro da escola, eu tenho muitos amigos, muitos parceiros que a gente, vivia brincando, vivia rindo. Poxa, eu sou até um pouco ruim de lembrar muitas histórias, mas eu sempre tive muitos amigos, o Christian. Eu vou contar uma rapidinho aqui, mas dentro do vestiário a gente sempre brincava, dentro do ônibus, a gente zoava nos aeroportos quando a gente ia viajar. Na época a gente emitia o bilhete de passagem para você pegar o avião. Hoje é tudo no QR Code, né, a maioria, mas antes eles emitiam o bilhete de passagem. E nós almoçávamos, tomava café no aeroporto, um pegava, ficava brincando, tentando roubar um do outro para amassar, colocar na boca, mastigar, para quando você chegasse perto da hora do embarque, entregasse para a aeromoça e ela olhava o teu papel, olhava pro teu amigo e falava, pô, já fazia aquela cara, pô, esse deve ser relaxado, porque olha o papel dele cheio, todo mastigado, rasgado. Isso a gente fazia pra zoar, poxa, isso a gente brincou muito no Corinthians, muito no Flamengo. E, pô, histórias incríveis, marcantes que tem dentro do vestiário, dentro do futebol, que são coisas muito bacanas de ser lembrada.
Você já respondeu mais ou menos essa pergunta antes, mas já que você não joga mais profissionalmente, na maioria do seu tempo livre, o que que você faz? Olha, eu trabalho, eu busco me aperfeiçoar em outras áreas, mas eu estou sempre viajando. Eu sempre viajando, eu participo de eventos, eu participo de inauguração de algumas empresas. Então, como eu tenho algumas empresas, então a gente está sempre se conectando a outras coisas, outras áreas, para que a gente possa continuar executando, trabalhando, fazendo o melhor possível. E como eu falei, é sempre bom estar preparado para o futuro, mas o meu futuro, ele foi escrito até os 35 anos, que foi o jogador de futebol, só que eu sou muito jovem, então eu continuo fazendo outras coisas. Poxa, eu tenho uma barbearia, eu tenho uma empresa que chama Senhorita, uma casa de show, eu tenho uma parceria com uma empresa na área tributária, eu tenho uma parceria com o pessoal de mídia, então tem outras coisas que a gente faz e que a gente precisa estar sempre viajando. E nas horas vagas que eu tenho, eu tento ficar com meus filhos, eu tento passear, tento aproveitar a melhor maneira possível, acompanhar o Arthur no futebol, o Davi. Então, isso é uma das coisas que eu tento fazer ao meio da minha correria do dia a dia. Você já falou que tem as empresas e tal, e a próxima pergunta era pra perguntar se depois que você está praticando futebol, se você tinha uma empresa, tá? Já contou? Então eu vou perguntar aqui, qual a coisa mais legal que você aprendeu? A coisa mais bacana que eu aprendi é respeitar o próximo, sem dúvida alguma. Eu acho que dentro de uma carreira você aprende muitas coisas, né, do respeito, da educação, das línguas. Como eu falei, eu não tive a oportunidade de estudar tanto, mas hoje eu sou uma pessoa que consigo falar inglês, sou uma pessoa que fala espanhol. Então, isso para mim foi muito bacana. Eu aprendi muitas coisas bacanas na minha carreira que eu vou levar de lição para minha vida. E como eu sempre falo, a vida ela é muito grandiosa e eu acabo aprendendo dia a dia. Hoje, mais uma vez, eu estou aprendendo aqui com vocês e isso para mim que me faz acordar, levantar e correr atrás de tudo todos os dias. Então, eu acho que a educação foi um dos pontos fundamentais e saber respeitar o próximo foi o que eu aprendi no meu caminho do futebol. Se você pudesse tipo um jogo que te marcou, que você achou muito importante na sua carreira, qual seria esse jogo que você poderia jogar de novo? Por quê? Boa, muito boa pergunta. Na verdade, eu voltaria na final da Copa do Brasil, Corinthians e Internacional. Tava o Beira-Rio muito lotado, eu acho que tinha 90 mil pessoas, e eu tava voltando da África do Sul, jogando com a seleção brasileira, e nós estávamos voltando para esse jogo, e eu só ia jogar o segundo jogo da final. O primeiro nós tínhamos ganho, e o segundo era fora, contra o Inter. E eu vim direto. E foi muito bacana, me marcou muito esse jogo, porque o pessoal do Barcelona estava me assistindo. E eles estavam me assistindo para me levar para o Barcelona naquela época. E eu me preparei muito para esse jogo. E nós ganhamos o jogo. Na verdade, o jogo empatou de 2-2, mas como nós tínhamos ganho o primeiro jogo, acabamos levando o título e foi muito bacana. Eu fiz um gol e dei uma assistência. Foi um dos meus melhores jogos, inclusive numa final. Ganhei um título com o Corinthians, que é um time de tradição, um time de massa. E ali tava, poxa, um pé, com um pé na Europa, que era o meu objetivo principal, né? Imagina, pô, jogar no Barcelona. E eu acabei não indo pro Barcelona por detalhe. Depois do jogo nós saímos para jantar, conversei com o pessoal, com o Pepe, que cuidava do Pepe Costa, que cuidava do Messi, até hoje trabalha com o Messi, é meu amigo. Então, para mim foi um dos principais jogos ali, porque além de ganhar o título, foi um momento gostoso. Eu voltei da seleção, joguei bem, fiz um gol, dei uma assistência. Então, acho que esse foi um dos jogos marcantes da minha carreira. E como você acha que o futebol pode ajudar as pessoas a se conectar, a serem amigos, independente de onde forem? Muito legal. Eu acho que isso é muito importante, inclusive quando você joga na Europa, você conectar outras culturas, outras línguas, amizades. Eu te falo por mim,
Quando eu fui jogar e isso é muito importante para vocês que estudam hoje, você tá sempre muito preparado, porque eu fui jogar no Arsenal e eu não estava preparado, não sabia falar inglês, porém não tinha tradutor, então eu tinha que me virar, eu tinha que começar a estudar inglês, eu tinha que ir atrás, tinha que ficar vendo filme, eu tinha que ler livro, eu tinha que ter aula particular, porque era uma coisa que eu queria no meu sonho e eu não, o mínimo eu não tinha, que era inglês. Eu não tinha me preparado para chegar àquele momento. Dentro do campo eu estava preparado, que eu tinha muita qualidade, cheguei, fui, mas fora dele, para você se comunicar, você interagir com as pessoas, com seus amigos, seus colegas, porque eu era o único brasileiro. Lá tinha os franceses, nigerianos, ingleses, espanhol, e como é que nós faríamos? Então, isso foi uma barreira que eu fui quebrando ao longo do tempo, fui estudando, fui aprendendo, e isso, o futebol te traz muito, o esporte te traz muito. Você conectar pessoas, ser amigo, ter fair play, saber pedir desculpa, saber respeitar. Então, acho que isso, para mim, foi uma das coisas mais importantes, fundamentais que o futebol me trouxe, essa parceria, essa amizade, essa conexão. Olha, eu já tive alguns momentos difíceis, até porque na carreira, não só no futebol, você vai perder e ganhar. Perder e ganhar é muito difícil você saber que você constrói alguma coisa para chegar no último jogo e perder. Então você olha para trás, muitas coisas você construiu, só que do outro lado as pessoas também construíram. Então eles também têm a oportunidade de ganhar ou perder. E isso é muito importante para vocês que são jovens, saber ganhar e saber perder. E muitas vezes no futebol eu perdi. Eu lembro de um jogo da final que eu perdi com o Figueirense em 2007. Figueirense e Fluminense, nós perdemos a final da Copa do Brasil aqui. O estádio Orlando Scarpelli estava lotado e nós perdemos. E foi um momento crucial para mim. Poxa, fiquei no vestiário, me lamentando, chorei. Mas eu sabia que a outra equipe também tinha se preparado. Mas foi um momento difícil. Então é um momento que você aprende e é um momento que você entende que faz parte da vida perder e você ganhar. Então, eu acho que vocês que estão aí me perguntando, vocês também é importante você saber disso, que você tem que ter preparado também para as derrotas. Claro que a gente só pensa na vitória, independente, como eu falo, estou citando futebol porque essa é a minha área, foi onde eu venci. Mas nós temos que também preparar o nosso psicológico para saber perder também, para saber enfrentar. Tenho sim. Meu Instagram é André_Santos27. Se quiser me seguir depois, você me segue, tá bom? E depois deixa aí pro pessoal me seguir também. Na verdade, eu trabalho as minhas redes sociais, mais o dia a dia, as coisas que eu tô fazendo, porque eu tenho milhares de fãs, inclusive, no Brasil, na Turquia, em São Paulo, meu público na Inglaterra, eu tenho fã na Índia, então eu tento passar um pouquinho do meu dia a dia, com pessoas que me acompanham, me seguem, me admiram, gostam de mim, por coisas que eu fiz, ou com futebol, ou por alguma outra situação. Então, nas minhas redes sociais, eu sempre procuro passar um pouquinho daquilo que eu vivo o meu dia a dia hoje, pós-carreira, pós-futebol, e tento ser carinhoso, carismático com todos os fãs que me acompanham, procuro responder. Muitas vezes não dá para responder todos, porque são muitas mensagens que eu recebo, mas a maioria delas eu respondo, e pessoas, inclusive, que eu não respondi ou que eu não correspondo, é realmente que não dá tempo de eu ver todos. Agora, olhando para o futuro, você tem um sonho ou objetivo que ainda quer realizar no futebol, no mundo do futebol? Olha, eu não vejo, eu acho que o meu momento no futebol, eu acho que ele foi único. Vai ser marcado pro resto da vida, eu vou poder mostrar para meus filhos a minha história. Hoje o Arthur aqui sentado, vou poder levar ele na seleção brasileira, ele vai ver um quadro meu, vou levar ele no Maracanã, vai ver uma foto minha, vou levar ele em São Paulo, no Museu do Futebol, vai ver conquistas. Então isso é importante, você conseguiu construir um legado.
Isso é muito bacana quando você pensa, você se esforça e você realiza. E graças a Deus eu realizei todos esses objetivos. E dentro do futebol eu não tenho mais nenhum sonho em mente que eu queira realizar, porque todos os meus sonhos dentro do futebol, todos os meus objetivos dentro do futebol eu realizei. Vou contar uma historinha rapidinho. Quando eu tinha 16 anos, 17 anos, nós fomos para a final da Copa do Brasil, final do Campeonato Catarinense aqui estadual, e o Figueirense, naquela época, eles não eram campeões, mais de 17 anos. E aí nós concentramos, jogadores jovens, concentramos, uma psicóloga veio conversar conosco, e aí ela deu uma folha para todos os jogadores. Escreva na folha todos os seus sonhos, quando e por quê. E naquela época eu já sabia, eu já tinha um sonho dentro da minha cabeça, o que eu queria, aonde eu queria chegar. E lá eu escrevi. Eu quero me tornar profissional no Figueirense, eu quero jogar no Corinthians, que é o clube que eu torço, eu quero chegar à seleção brasileira, eu quero jogar num grande clube da Europa e ajudar minha família financeiramente. Minha mãe tem esse papelzinho até hoje na carteira, de tudo que eu escrevi, com 16, hoje eu tenho 40. Então, por isso que eu falo, quando vocês querem alcançar e querem chegar a um objetivo, vocês têm que ter foco e têm que trilhar e perseverar, porque assim vocês vão conseguir. E tudo dentro do futebol eu conquistei. Todos os objetivos que eu tinha, eu conquistei. E todas as perguntas que me fazem a respeito do futebol, eu falo, eu sou feliz, eu sou grato e sou realizado, porque eu conquistei tudo aquilo que eu quis. Inclusive, fui profissional do Figueirense, joguei no Corinthians, que é um dos principais times do nosso país, Corinthians e Flamengo. Eu cheguei à seleção brasileira, eu joguei mais de 6 anos na seleção brasileira. Eu joguei no Arsenal, na Inglaterra, um dos acho que é a quinta potência do futebol mundial, um dos clubes mais ricos do mundo. E ajudei minha mãe financeiramente, meus pais. Dei casa, carro, dei meu afilhado, paguei a faculdade da minha irmã, que é psicóloga hoje. Então isso para mim não tem maior realização do que você olhar para trás e você ter realizado todas essas conquistas. Era o Criciúma. O Criciúma. Foi o nosso adversário que nós ganhamos, fomos campeões, e o Criciúma que era um dos finalistas. Então, só pra fechar, conta a história que quando você foi preso na Inglaterra. Não contem isso pra ninguém. Então, na verdade, foi uma história muito engraçada, porque eu tinha 3 carros na Inglaterra. Eu tinha um Smart, eu tinha uma Maserati e tinha uma Land Rover Sport. Porém, quando eu tava com a Land Rover ou com o Smart, eles nunca me paravam. E a polícia sempre quando eu tava com a Maserati, porém a Maserati ela tinha um motor de Ferrari, ela fazia um barulho muito grande. E aí, em qualquer lugar que eu tava, a polícia me parava, a polícia me parava. E na Inglaterra você dirige do outro lado, né? Do lado esquerdo, né? E aí, esse dia eu tava indo pro treino, era 8h30 da manhã. No outro dia nós íamos estrear o campeonato inglês da Premier League. E eu, beleza, pô, tô indo de manhã, como eu falei pra vocês, gosto muito de música. Eu tô no meu carro, na Maserati, tô indo pro treino e tô ouvindo música. Eu tava ouvindo um som do Belo ainda, que o Belo é muito meu amigo, e tinha me mandado uma música nova. E eu tava ouvindo o Belo e, pô, tava som muito alto no carro. E aí eu fui, tinha uma pista que pegava, M25, que chegava até o centro de treinamento, e ela era uma reta absurda, só que ali podia andar 65 milhas por hora. E eu entrei como fala o nome, na rotatória para pegar a M25 e a polícia me viu. E a polícia pediu para eu parar, só que eu não vi. O que aconteceu? Eu peguei a M25, eu acelerei a Maserati de uma forma que eu nunca tinha acelerado. Era 65 por hora, eu tava 95 por hora. E aí, pô, eu cortava os carros e eu não olhava para trás. Então eu não via a polícia me seguindo, que eles nunca iam me pegar. Eles tinham um carro, não lembro qual carro, mas não iam. E aí, pô, eu ouvindo Belo de manhã, empolgado, indo pro treino, e eu, pum, zigue-zague, só pode ultrapassar na pista da esquerda, e eu zigue-zague, passei, chegou lá na frente, quando eu saio da rotatória pra entrar pro CT, já vem 2 carros da polícia, já me fecha, pum.
Aí me fecharam, falaram, desce do carro, desce do carro. E eu, na época, não falava inglês ainda, fiquei desesperado. Aí desci do carro e eles me levaram pra delegacia. Daí veio era do lado do centro de treinamento. Meus amigos passavam, assim, meus amigos que jogavam comigo falavam, Ei, Santos, what do you do, my friend? Aí eu lembro até hoje, muito engraçado e foi muito bacana. Claro, não bacana não, mas a lembrança é muito bacana porque eu estava recém chegando na Inglaterra e na Inglaterra as coisas funcionam rigidamente. E aí de manhã eles me levaram para a delegacia e eu fiquei na delegacia das 8 da manhã até as 7 da noite, esperando o advogado, conversando, daí eu saí e tomei multa, fiquei 1 ano suspenso da minha carteira de habilitação, não podendo dirigir e tive que pagar não sei quantas mil cesta básica. E foi uma barra. Mas foi uma história além de engraçada, mas não façam e não repitam isso. Bom, chegou ao fim do nosso podcast, né? Mas já? Rápido? Você- É? Programa quando é bom passa rápido, né? É? Obrigado por participar, né? E foi isso. Valeu. Não esqueça de curtir aí os nossos espectadores. Valeu. Compartilhar também. Até a próxima. Valeu. Valeu, muito obrigado. Obrigado, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. E espero, vou curtir também e compartilhar e fazer parte dos próximos Maplecast com vocês, tá bom?